Segundo o ministro relator, ficou provado que Marcos Valério e Delúbio Soares não agiram sozinhos e que José Dirceu era quem exercia o controle dos atos executórios, do qual se ocupou na negociação dos recursos empregados e reuniões com líderes parlamentares escolhidos para receber vantagem indevida. Senhor presidente, cidadãos brasileiros, inúmeras são as provas. Apenas para exemplificar, em viagens a Portugal, José Dirceu enviou Marcos Valério como seu representante. A polêmica viagem em questão foi realizada por Valério, o ex-secretário do PTB Emerson Palmieri e o ex-advogado das agências Rogério Tolentino. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, afirmou que foi José Dirceu quem lhe pediu para enviar um representante para a reunião em Portugal. O objetivo seria negociar um aporte de 8 milhões de euros a ser dividido entre os dois partidos políticos. Em seu depoimento, Palmieri afirmou que Valério se apresentou como representante do PT. O relator enfatizou que Valério estava presente nas reuniões em Portugal, com possíveis doadores e no Brasil com bancos que concederam empréstimos fajutos, empréstimos fraudulentos. Ele ressaltou que o publicitário não tinha qualquer negócio com as empresas portuguesas, em que esteve, apenas falava como representante do governo brasileiro. Imagine, um cidadão desqualificado falando como representante do Estado brasileiro, representante do governo brasileiro. Isso está nos autos, mas não está na Constituição. Quem pode falar pelo Estado brasileiro, de acordo com o artigo 84 da Constituição, é o presidente da República, com fundamento no próprio artigo 76 da Constituição. Quanto a José Genuíno, ficou comprovado que ele fazia negociações com os partidos envolvidos. E aqui eu quero ressaltar, senador Suplicy, a história do cidadão José Genuíno. Ele tem história, mas nós não estamos a julgar história. O Supremo Tribunal Federal não está julgando história, não está julgando um partido político, está julgando fatos. Poderia ser do PDT, o partido que eu faço parte, poderia ser do PSDB ou de qualquer outra sigla. Nós estamos julgando no Supremo hoje fatos. E os fatos, de acordo com o próprio Supremo Tribunal Federal, os fatos encontram-se comprovados. Continuo. A prova cabal do envolvimento do cidadão Genuíno no esquema criminoso, sua defesa insistia que ele era quase uma rainha da Inglaterra, sem qualquer ingerência nas finanças do Partido dos Trabalhadores. Foi a comprovação de que o petista atuou conscientemente como avalista de empréstimos fraudulentos no valor de 3 milhões de reais. Esses recursos foram, na interpretação da própria Corte do Supremo Tribunal Federal, simulados junto ao Banco Rural para dar ares de veracidade à origem do dinheiro movimentado pelo famoso Valério Duto. Na verdade, conforme o próprio Supremo Tribunal Federal atestou no julgamento do famoso mensalão, o empréstimo juntou-se a diversas frentes de desvio de recursos, inclusive com a usurpação dos cofres públicos para a distribuição de propina no Congresso Nacional. Repito, propina no Congresso Nacional. E repito mais uma vez, senador Requião, comprar consciência de parlamentar é a mesma coisa de você comprar uma sentença judicial. Uma sentença judicial. É você violar a verdade das urnas. Ah, mas o julgamento é ideológico. Poderia ser do PDT, do PMDB, do PT ou de qualquer outro partido político. Na condição de líder da agremiação... Mais terrível ainda, senador. Já permito a parte a Vossa Excelência, só vou terminar meu raciocínio. Na condição de líder da agremiação, Genuíno não poderia desconhecer o esquema, afirmou o ministro Luiz Fux. Genuíno admitiu ter assinado empréstimos em nome do PT, tendo como avalista Marcos Valério, demonstrando assim a proximidade entre o acusado e o empresário. Quem atestou isso foi o ministro Joaquim Barbosa. Quanto a Delúbio Soares, restou provado que ele operacionalizava os pagamentos, indicando os valores a serem pagos e quem seriam os beneficiários do esquema. Para minha honra, concedo uma parte, senhor presidente, a sua excelência, o digno representante do Estado do Paraná, senador Requião. Só uma observação, senador Pedro Tax. Poderiam ser várias em razão da experiência e competência de Vossa Excelência. Mais terrível
do que a compra de opinião é haver no Congresso Nacional opinião à venda. E a minha preocupação agora não é mais repisar a correção de alguns malfeitos, graves malfeitos pelo Supremo Tribunal Federal, mas é fazer com que prossiga esta atividade. A observação que eu quero fazer é a seguinte: se o mensalão do PSDB tivesse sido punido, não teria havido o mensalão do PT, porque o PT acabou instrumentando os mesmos malandros que compravam votos na reeleição do Fernando Henrique no Congresso Nacional. Então vamos ver agora se nós não estamos diante, e é o que me parece estarmos, diante de um moralismo de ocasião, um julgamento duro, mas de oportunidade, e o esquecimento do processo que deu origem a esses desvios. Eu gostaria de ver a CPI do Cachoeira prorrogada, os sigilos quebrados, e já me disponho, soube que Vossa Excelência e o Randolph estão com abaixo-assinado, já me disponho a assinar, e gostaria que o Senado inteiro assinasse, e que se quebrasse de uma vez os sigilos da Delta, dos políticos, e aprofundássemos isso, porque senão passa a ser uma espécie de moralismo encontrável em loja de conveniência de posto de gasolina. Uma condenação dura em determinados momentos e para determinadas tendências ideológicas. E a complacência absoluta em relação a outras. É aquela coisa do velho Tachito Somoza no seu país. Para os amigos tudo, para os indiferentes justiça e para os inimigos chumbo. Concordo inteiramente com Vossa Excelência. O DNA, segundo alguns, deste caso do mensalão, ele se encontra em Minas Gerais, no chamado mensalão do PSDB. Nós temos que falar do PSDB, do PDT, do PQP, do que for, senador Requião. Não interessa o partido político. O que interessa são os fatos. E agora, eu discordo de Vossa Excelência, se Vossa Excelência me permite, senador Requião. Senador Requião. Senador Requião. Eu discordo de Vossa Excelência a respeito do moralismo que Vossa Excelência está a dizer. Nós não podemos, sob a desculpa de não julgar um caso, argumentar que outro caso não foi julgado. O Supremo Tribunal Federal, ele não está sendo moralista, udenista, lacerdista. O Supremo Tribunal Federal, ele está sendo julgando fatos. E os fatos são comprovados. Estes fatos. O Partido dos Trabalhadores, ele não cometeu crime. Quem cometeu crimes foram aqueles que praticaram aquelas condutas incriminadas no Código Penal, como corrupção, como formação de quadrilha. Portanto, nós esquecermos estes fatos em razão de fatos pretéritos, não é justificativa constitucional. E também, se Vossa Excelência me permite, se Vossa Excelência me permite, nós temos sim que entender que aquele que vende a sua consciência nesta casa e na casa do lado, merece sim uma reprimenda do Supremo Tribunal Federal, porque o direito penal, ele não serve só para a senzala, o direito penal serve para a casa grande também. O direito penal não pode ser igual à teologia da libertação, que fez opção pelos pobres. O direito penal tem que fazer opção pelo aquele que comete fatos, e o Supremo Tribunal Federal está a julgar fatos. Eu quero render a minha homenagem ao Supremo Tribunal Federal. E continuo já me encaminhando para o final. A ministra Carmen Lúcia afirmou que a admissão da prática de ilícitos lhe causou desconforto. Ela fazendo referência aos advogados. Em suas palavras, a ministra disse: a própria defesa assume isso e tenta dizer: ora, brasileiros, o ilícito é normal, a ilegalidade não é normal. A ministra disse: senhor presidente, no Estado de Direito, o ilícito há de ser processado e, se comprovado, punido, disse a ministra Carmen Lúcia. Para minha honra, concedo uma parte ao senador Suplicy. Caro senador Pedro Tax, Vossa Excelência, desde os primeiros dias aqui no Senado Federal, ganhou o respeito de todos nós
pela maneira como tem se conduzido e, inclusive, de maneira muito reta e severa, a exemplo das suas observações relativas à Comissão Parlamentar Mista do caso Cachoeira. Eu quero concordar com o senador Roberto Requião e com Vossa Excelência, o senador Randolph, me disponho a assinar o requerimento de prorrogação dos trabalhos, uma vez que quase todos os membros, inclusive o próprio relator, o próprio presidente, afirmaram pelas suas entrevistas, eu ouvi, que ainda há o que se fazer para completar o desvendar da história de maneira mais completa. E no que diz respeito ao julgamento do STF relativamente a membros do Partido dos Trabalhadores, com os quais muito convivi nestes 32 anos, fui colega, membro do Diretório Nacional, colega no Congresso Nacional, e conheço muito, embora não tenha feito parte das decisões que ali estão sendo objeto de averiguação. Eu tenho uma concordância com Vossa Excelência, acho que algumas vezes ouviu eu aqui dizer da tribuna, eu gostaria muito de ouvir do presidente da República e dos chefes do Poder Executivo, em qualquer nível, que venhamos todos nós, parlamentares, sempre tomar decisões à luz do que avaliamos como sendo o interesse público e nunca por qualquer vantagem que tenha sido colocada para nós. Eu tenho por norma não fazer indicações de pessoas a cargos públicos ou mesmo no setor privado, e também nunca aqui votei porque foi ou não considerada uma emenda que eu tivesse apresentado. Acho que sempre temos que estar votando de acordo com o interesse maior do que percebemos ser melhor para o povo brasileiro, para a nação. A mim me dói a decisão de condenação até agora feita com respeito a José Genuíno, a José Dirceu, a Delúbio Soares. Eles manifestaram a sua preocupação, manifestaram que se consideram inocentes. José Dirceu expressou num documento divulgado à imprensa, à opinião pública, no seu blog, datado de ontem, que ele ainda faz questão de e vai lutar até o fim para provar a sua inocência, não abandonar, não se deixará abater, não vai abandonar. E na avaliação dele, a condenação da Suprema Corte não é justa, porque não haveria as provas suficientes para, na avaliação dele, a ausência de provas. E o Estado de Direito democrático, os princípios constitucionais não aceitam um juízo político e de exceção. Por outro lado, hoje há uma carta divulgada por Miruna Genuíno em defesa de seu pai, o deputado José Genuíno, que a considero comovente. Acho que, inclusive, cabe eu lê-la aqui hoje da tribuna do Senado. Eu vou fazê-lo, por favor, porque eu quero assegurar aquelas pessoas que tiveram postos de comando, de direção de meu partido, o maior direito de defesa. Sim, eles
foram defendidos por advogados considerados dos melhores do Brasil, que são respeitados pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Acho importante o que Vossa Excelência mencionou relativo às palavras da ministra Carmen Lúcia. Inclusive, essa parte Vossa Excelência não mencionou, mas eu ouvi quando ela estava dizendo que, inclusive, a questão relativa ao uso de caixa 2 é algo Vou falar agora. Considerado ilegal e que deve assim ser considerado. E Vossa Excelência tem conhecimento, eu aqui apresentei projeto no sentido de que todo e qualquer partido venha colocar em tempo real na sua página eletrônica, na internet, todas as contribuições do poder público, de pessoas físicas e jurídicas. E eu recomendo ao meu partido que coloque isso em prática de pronto, sem esperar até a aprovação deste projeto. Eu fiz assim agi em 2006, quando fui candidato a 2006, e acho que, sem utilizar qualquer recurso não contabilizado ou caixa 2, eu proponho que isso seja feito por todo o meu partido. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senador Suplicy. Entendo o momento histórico que Vossa Excelência está a viver e respondo com o grande Ortega y Gasset. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Vossa Excelência, aí em razão do seu determinismo histórico, nas palavras de Marx, né, tem uma ideologia e tem a evolução histórica junto com estes cidadãos. Mas nós não estamos julgando a história, nós estamos julgando fatos. Precisamos do julgamento, sim, do mensalão do PSDB. Já me encaminho para o final, senhor presidente. Enfim, gostaria de ressaltar que, além do evidente assalto aos cofres públicos, o caso mensalão causou uma profunda mácula na democracia brasileira. Sem a disposição de participar do jogo democrático, de ouvir o contraditório, de construir um país que saiba conviver com as diferenças, as elites partidárias envolvidas preferiram a via autoritária, de imposição de suas verdades e suas concepções de mundo em detrimento da sociedade brasileira. O que só seria possível através da subordinação do parlamento por meio da compra de votos. Não satisfeitos com as possibilidades de convencimento político existentes, essas elites, quiçá influenciadas, senador Suplicy, pelas baforadas de nobres charutos cubanos, adotaram o mensalão, porque não tinham condições de implantar o paredão, revelando assim todo o viés não democrático presente em seu projeto de manutenção do poder. Ao corromper o legislativo, os que se pretendiam donos do poder agrediram de forma inconcebível a democracia republicana, alterando a expressão da vontade do povo e, portanto, a própria legitimidade da lei. Como premissa fundamental da atividade legislativa, senhor presidente, só se pode considerar como lei aquilo que o povo decidiu para si mesmo, ensinava o Abade de Sieyès. Desta forma, estes atos desonestos, realizados por párias da vida pública, são verdadeiros atentados contra a soberania do povo delegada aos congressistas na forma da representação popular. Felizmente, quis o destino que hoje as instituições democráticas prevalecessem. Cabe ao parlamento não se render ao presidencialismo imperial reinante em nosso sistema e ao Supremo Tribunal Federal cumprir o que manda a Constituição. Eu encerro a minha fala, senhor presidente, dizendo que um partido político não está sendo julgado. O Partido dos Trabalhadores. Estes fatos poderiam ter sido praticados por membros do PDT, o partido que eu faço parte, e eu estaria aqui fazendo o mesmo discurso. E nós precisamos cobrar o julgamento do chamado mensalão do PSDB. Precisamos cobrar este julgamento e o Supremo Tribunal Federal vai fazer este julgamento. Não posso encerrar sem lamentar a decisão do ministro Toffoli de participar do julgamento
do seu ex-chefe, o que compromete a sua capacidade subjetiva, a sua imparcialidade, porque ele tem comprometimento psicológico com a causa. Isto é lamentável para o Estado Democrático de Direito.